Vamos aqui concentrar-nos na palavra. Estamos no sétimo episódio aqui da série em Atos dos Apóstolos, que o Tom falava no início. E esta é uma passagem que vamos avançar aqui um bom bocado, porque vamos ler o resto do capítulo 6, vamos passar pelo resto do capítulo 6, o capítulo 7 e um pouco do capítulo 8 também. Portanto, espero que estejam preparados, apertem os cintos, porque isto vai ser alucinante. Vou brincar. Aqui, nós na última vez tínhamos falado sobre como a igreja se estava a organizar para tentar evitar e prevenir situações em que uns eram deixados de lado, porque essa é a tendência humana, não é? Nós excluirmos alguns grupos, isso estava a acontecer na igreja. As viúvas gregas, as viúvas de língua grega estavam a ser excluídas, esquecidas, né? Na distribuição, dos auxílios, das necessidades que a igreja supria. Era um grupo específico, porque não eram tão na cabeça dos judeus, na cabeça dos irmãos de língua hebraica, não estavam ali ao nível, né? Não eram tão bons, não eram tão valiosos. E então os apóstolos entenderam que precisavam de pessoas, além deles, que pudessem assegurar que a igreja entendia que não pode haver acessão de pessoas, não pode haver inferiorização de grupos, não pode haver exclusão de pessoas. E eles escolheram alguns homens para essa função de não apenas organizar aquela distribuição de uma forma justa, né? E que não deixasse ninguém, que não excluísse ninguém, que não deixasse ninguém de fora, mas que também pudessem ensinar, porque eram homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E um desses homens chamava-se Estevão, e é sobre ele e aquilo, principalmente aquilo para o qual Estevão aponta, que nós vamos falar hoje. Nós não vamos ler toda esta passagem, porque senão acho que esgotávamos já o tempo todo da pregação, ou então não íamos almoçar, ficávamos só aqui, também era bom, não é? Ficarmos aqui só a ouvir a palavra. Mas acho que vocês querem ir almoçar depois. Mas o que diz sobre Estevão, assim resumindo, é que Estevão, cheio de graça e do poder de Deus, fazia grandes prodígios e sinais milagrosos entre o povo. Então Estevão era alguém que não apenas falava, mas manifestava a graça e o poder de Deus, abençoando pessoas, não é? Quando diz grandes prodígios e sinais milagrosos, não está a dizer que Estevão era um artista de circo, não é? Para fazer coisas muito impressionantes. Não. O que isto significa é que pessoas estavam a ser curadas, pessoas estavam a ser abençoadas, pessoas estavam a ser incluídas, pessoas estavam a experimentar o sobrenatural de Deus por intermédio da vida deste homem. É isso que significa sinais e prodígios milagrosos. Nós às vezes temos na nossa mente que é tipo um fogo de artifício. Não, é pessoas a serem abençoadas. Isso são os sinais milagrosos. E Estevão fez tanto isso que acabou por incomodar quem não gosta disso, quem não gosta que pessoas sejam abençoadas, quem não gosta que pessoas sejam libertas, porque há quem não goste disso, e não eram pessoas descrentes, essa é a cena. Não eram pessoas descrentes que não gostavam disso. Eram as autoridades religiosas que não gostavam disso. O que é interessante, não é? As autoridades religiosas não estavam a gostar de nada que pessoas estivessem a ser curadas e abençoadas e libertas. Não é estranho isto? É um bocado estranho. Mas a religião é assim. Então eles começaram a discutir com Estevão, os judeus, os religiosos, os crentes,
começaram a discutir com Estevão. Foram os crentes que começaram a discutir com Estevão. E com os que tinham vindo de várias cidades, mas não conseguiram contradizer Estevão devido ao espírito de sabedoria com que ele falava. Porque o poder de Deus, não há argumentos contra o poder de Deus. Não há argumentos contra o testemunho do poder de Deus. Porque é visível. Não é? Se fosse só uma coisa que Estevão dizia, aí podia haver argumentos, mas não era só uma coisa que Estevão dizia, era uma coisa que estava a acontecer, eram coisas que estavam a acontecer. Não que argumentos é que pode haver para coisas que estão a acontecer e que toda a gente percebe e sabe que estão a acontecer. Não há argumentos. Agora, quem não tem argumentos e não quer dar o braço a torcer, faz o quê? O que é que faz? Quem não tem argumentos e não quer dar o braço a torcer, se calhar vai pensar em fazer uns truques. Jogo sujo, jogo sujo. Então instigaram algumas pessoas para dizerem: ouvimos este homem falar contra Moisés e contra Deus. Não conseguiam contradizer Estevão, não conseguiam encontrar falhas no testemunho de Estevão. Então chamaram algumas pessoas para dizer isto, e isto era mentira. Isto era mentira. Obviamente mentira. Né? Porque diz aqui no versículo 13 que eram falsas testemunhas. Eram falsas. E estas testemunhas diziam: este homem não faz outra coisa senão falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Eles eram muito crentes, muito religiosos. Havia coisas que para eles eram muito importantes. Até o ouvimos afirmar que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar as tradições que Moisés nos deixou. Também eram pessoas agarradas a uma série de coisas, não é? Agarradas a coisas que já não eram necessárias, mas eles, era isso que o centro da vida deles era aquilo. Não era Deus o centro da vida deles. Deus não era o centro. O centro da vida deles eram estas coisas. Era o templo, era a lei, eram as regras, eram as tradições. Isso era a vida, era o centro da vida deles. Porque o centro da vida dos religiosos nunca é Deus. Nunca. Nunca é Deus. O centro da vida dos religiosos é a religião. E a religião é contrária a Deus. É contrária. Completamente contrária. E vamos ver isso melhor. E muitas formas da religião se manifestar aqui. Então, mas estas falsas testemunhas não conseguiram contradizer Estevão e viram, este versículo é interessante, não é? Viram que o seu rosto era como de um anjo, no versículo 15. Todos tinham os olhos postos em Estevão e viam que o seu rosto era como de um anjo. Estevão era uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Mentiram contra ele e o que é que Estevão fez? Partiu para o ataque. Diante da mentira, Estevão ficou, porque acho que quando fala do rosto de anjo, não é o rosto de um homem zangado, digo eu. Né? E também vemos no resto da passagem que Estevão não era um homem zangado. Mas dizia aquilo que tinha que dizer. Ele falava, ele testemunhava da verdade e vivia essa verdade na prática. Ele não teve medo. De certeza que o rosto de anjo não era o rosto de alguém com medo. Certo? Concordam comigo? Não era. Porque o Espírito que Deus nos deu não é de medo. Nós não temos que ter medo. O Espírito que Deus nos deu é de coragem, amor e bom senso. E este Espírito manifesta-se não é quando as pessoas são agradáveis para nós, que também se manifesta aí. Mas quando este Espírito sobressai mais, não é quando as pessoas são agradáveis para nós, é quando exatamente o contrário acontece. Aí, quando é que nós somos levados a amar mais? Mais. Quando temos que perdoar, aí esse é o teste do amor, não é? Porque amar quem nos faz bem, isso aí, não é? Quem é que não consegue? Isso qualquer um consegue. Isso é para qualquer um. Agora, amar quem nos faz mal, isso já é outro campeonato. Não é? Isso é outro nível. Mas o Espírito de Deus é assim. O Espírito de Deus é um espírito de coragem, não medo,
mas coragem de viver o testemunho do Evangelho, o testemunho desta boa notícia que nós temos para dar e que Estevão tinha para dar, de amor e de bom senso. De bom senso. Um espírito de equilíbrio emocional, né? Alguém que não se deixa levar pelas emoções, que não é escravo das suas emoções, que não reage tipo robô, né? Tipo um robô carrega-se no botão e ele reage. Nós às vezes somos assim, né? Com as nossas emoções, carregam-nos no botão e nós, né? É verdade? Reagimos logo automaticamente. Este espírito não é assim, né? Este espírito é um espírito de bom senso, e o bom senso é sempre equilíbrio emocional. Então a pergunta, se aquelas testemunhas eram falsas, estavam a mentir, o que é que realmente Estevão estava a dizer? Qual era, então, realmente a pregação de Estevão? 3 coisas. Nada contra o templo, nem contra a lei de Moisés, nada. Nós vemos isso depois no capítulo 7, e vamos ler alguns versículos. Só que já não são necessários, nem o templo é necessário, nem a lei de Moisés é necessária, nada disso é necessário. Se teve o seu papel, ninguém é contra isso, mas já não serve. Porque quem tem a realidade não precisa das sombras. Essas coisas são sombras. Está lá em Hebreus 10:1. Este versículo é muito importante. Hebreus 10:1. Um versículo pequenino, diz que a lei de Moisés são as sombras dos bens futuros e não a imagem exata dessas realidades. A lei é uma sombra. Estas listas de regras foram necessárias para quê? Para as pessoas entenderem que precisavam de Cristo. Só. Para as pessoas entenderem que aquilo não era eficaz, não era suficiente, era preciso Cristo. Aquilo teve o seu papel. O templo também foi necessário. Foi necessário naquela altura, foi necessário. Teve que ser, porque o templo era um símbolo da presença de Deus. Nós vamos já ver isso, mas antes de ver isso mais em pormenor sobre o templo, vamos ver então a mensagem de Estevão no capítulo 7. Estevão torna-se o primeiro mártir da igreja depois de Jesus, a primeira pessoa a morrer pelo Evangelho depois de Jesus. E esta palavra mártir tem origem no termo grego mártir ou mártires, cujo significado literal é testemunha. Mártir é testemunha. E nós temos... Qual é a nossa ideia da palavra mártir? É alguém que sofre e morre. Né? E é essa carga, alguém que testemunha independentemente do que possa acontecer. Testemunha. Acabou, não há hipótese. Nem que morra, testemunha. Isso é um mártir. E Estevão, ele depois no resto do capítulo 6, no capítulo 7, ele conta a história de Israel. Para os ajudar a entender o fim dessa história. Qual é o fim dessa história? Qual é o fim da história? É Cristo. Depois de Cristo, não há mais nada. Já está tudo. A história está completa em Cristo. Está completa. Por isso é que o Velho Testamento acaba, começa o Novo Testamento com Cristo. E o Novo Testamento acaba com quem? Com Cristo. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o fim. Depois de Cristo não há mais nada. E tudo o resto, sabem o que é que Paulo chamava? Vou dizer uma coisa chocante, mas não sou eu. Foi Paulo que disse, ok? Se tiverem algum problema, vão falar com ele. Agora não é? Um dia. Paulo chamava a todas as outras coisas, sabem o quê? Basura? Basura. É uma palavra suave também. A tradução portuguesa diz esterco. Considerei tudo como esterco. Toda a religião de Paulo, ele considerou isso tudo como esterco. Toda a gente sabe o que é esterco? Para nós entendermos o lugar do orgulho religioso. Era disso que Paulo estava a falar. Todo o orgulho dele é para despejar, puxar o autocolismo e esta era a realidade. Então, Estevão conta
a história. Com o centro da vida de Israel era o templo. O centro da cultura israelita era o templo. E ele conta a história de Israel com o foco no templo. Os nossos antepassados tinham no deserto o santuário. Primeiro começou um santuário no deserto. Foi essa a instrução, porque eles não podiam construir um templo de pedra. Estavam a peregrinar no deserto. Não dava para transportar um templo de pedra, não é? Então, era um santuário portátil. E esse santuário era onde ficavam as tábuas da lei que Deus deu a Moisés. Os 10 mandamentos, as tábuas estavam lá guardadas. E esse santuário foi feito como Deus ordenou a Moisés e de acordo com o modelo que lhe mostrou. Então, Deus deu uma revelação a Moisés para ele construir. Moisés construiu, e as pessoas que o ajudaram a construir, de uma forma fiel àquele modelo. E isto é interessante. Porque é que era preciso? Porque é que o povo precisava? A presença de Deus não era... Deus não é omnipresente. Deus não está em todo lado. Porque é que o povo precisava ali de uma coisa física para dizer a presença de Deus está aqui? Porque é que o povo precisava disso? Isso é um estágio de imaturidade, em que nós precisamos de ver alguma coisa. Não é? Eu, quando estava a preparar, lembrei-me, quando somos crianças, nós, quando vamos ler um livro ou assim, o que é que o livro tem que ter sempre? Tem que ter figurinhas. Não é? Porquê? Porque as crianças precisam de ver aquilo. Não é? Não têm maturidade ainda para abstrair. Não conseguem abstrair. Então têm que ver coisas palpáveis. E o templo é isso. O templo é uma figurinha. Depois, quando nós crescemos, já não precisamos de coisas palpáveis. Conseguimos ler um livro só com letras. Não é? Agora, isso está-se um bocado a perder. Não é? Estamos a ficar sem essa capacidade. Porque temos muitos estímulos visuais. Não é? E estamos a perder essa capacidade. Estamos a ficar criancinhas outra vez. Isto está a contribuir para a nossa imaturidade. Esta sobrecarga de estímulos. Mas conseguimos, porquê? Porque conseguimos abstrair, já não precisamos de coisas palpáveis. E este templo era um estágio na história em que o povo precisava dessa coisa antes de chegar de estar preparado para entender, para ter a revelação de que Deus ele não está limitado a umas 4 paredes, não está limitado a uma estrutura física. Deus está em todo lado. Ainda se construiu, depois do santuário, ainda se construiu uma versão mais majestosa, não é? E mais permanente. O rei David pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem construiu o templo de Deus. E o povo aí pensou, isto é para sempre. Aí está a presença de Deus no nosso meio. O templo para o povo de Israel era absolutamente central. Era a identidade nacional dos hebreus como povo. A identidade deles tinha uma estrutura física central, que era o templo. A presença de Deus estava lá. E também simbolizava a resiliência de um povo, ou seja, um templo de pedra que dizia, vêm invasores, ocupam-nos o território, mandam-nos para o exílio, mas o templo está aqui. E eles reconstruíram o templo depois de irem para o exílio na Babilónia, voltaram, reconstruíram. Depois Herodes fez umas melhorias, boas melhorias naquele tempo. Depois os romanos, interessante que quando Jesus veio, o templo durou mais ou menos 40 anos depois de Jesus morrer. No ano 70, aquele templo foi completamente arrasado e destruído. E hoje só está lá um muro, né? Que é o Muro das Lamentações. E o povo continua a achar que aquilo é o que lhes resta da presença de Deus, da evidência da presença de Deus. E o escândalo da mensagem de Estevão, estão a perceber a importância disto, e quando alguém toca nisto, o que isso provoca? Quando algo é tão importante, tão querido, e alguém toca nisso e diz isto não é necessário, que brutalidade. Que brutalidade. E Estevão fez exatamente isso. O Deus Altíssimo não vive em templos construídos por homens. Isto estava escrito em Isaías. Isto não era novo. Ainda por cima não era uma mensagem nova. Que Deus já estava a revelar tudo isso. Deus já se tinha revelado desde o início. Então,
isto já era algo que estava acessível àquele povo. Eles já podiam entender que não era necessário nenhuma estrutura física para terem comunhão com Deus. Deus não habita em templos construídos por homens. O que é que diz lá em Isaías? O céu é o meu trono, a terra o apoio dos meus pés. Que morada me irão construir, diz o Senhor, ou qual será o lugar do meu repouso? Não fui eu que fiz todas as coisas. É assim, quem conhecesse Deus já sabia que o templo não era essencial e até porque, se fosse, Deus nunca permitiria que o templo fosse destruído. Porque senão, se Deus estivesse ali fechado nas quatro paredes, eles ficavam sem Deus, olha, Deus desaparecia. Mas Deus não está limitado. Nós é que limitamos Deus. A religião limita Deus. A religião fecha Deus numa caixinha. Fecha Deus numa caixinha física. E isso é ótimo para alguns, não é? Porque quem fecha Deus numa caixinha controla o que está nessa caixinha. E só reparte com quem quer. Então há sempre um privilégio, não é? Um privilégio para alguns. Por isso é que a religião domina tanto as pessoas. Porque o poder domina as pessoas. O controlo, a necessidade de controlar os outros. Não há nada melhor para controlar alguém do que dizer: tu só tens Deus se eu quiser. Não há nada melhor para controlar alguém. Tu só tens Deus se eu deixar. Se eu te deixar entrar. E os nossos... E esta religião, estes vícios do Velho Testamento, que é velho, é antigo, e nós temos algo novo, estes vícios estão aí, estão aqui, estão em todo lado. O vício de achar que Deus habita aqui. Ou que Deus habita numa catedral, ou que Deus habita num monumento qualquer. Isto é casa de Deus. Isto não é casa de Deus, não habita aqui. Deus não habita aqui. Quem é a casa de Deus? Onde é que Deus habita? Para já, Deus habita em toda a criação, porque Ele é omnipresente. Está aqui. Queria mudar. Está aqui. O céu é o meu trono e a terra o apoio dos meus pés. Deus, a terra, a morada de Deus é em todo o lado. Mas em particular, Deus habita onde? Agora, hoje? A casa de Deus somos nós. Nós somos a casa de Deus. Amém? Então não há vou à casa de Deus. Não existe isso. A casa de Deus somos nós. Onde está alguém que tem o Espírito Santo, aí está a casa de Deus. Irmãos, estivemos num casamento ontem. A minha esposa não está cá porque não conseguiu. Foi um bocado violento o tempo que estivemos e a hora que fomos dormir. Mas estivemos num casamento de alguém que nos pediu para... Um pastor amigo que nos pediu para irmos lá casar este casal, que eles estão em França e não tinham ninguém que os casassem aqui. E irmãos, já é o segundo casamento, isto deve ser um ministério qualquer que Deus está a lançar sobre a minha vida, a nossa vida. O segundo casamento, assim, eu nunca tinha feito um casamento de alguém que eu basicamente não conheço. Mas das coisas mais interessantes nestes eventos, que já é o segundo onde nós vamos em poucos meses, e que para mim me apaixona, é desmontar na cabeça das pessoas o vício da religião, a cegueira que elas têm. Pessoas traumatizadas, depois de ouvirem pregar, depois de ouvirem uma pregação. Falei com um senhor da Guiana Francesa, lá pertinho do Brasil. Um senhor budista, dizia ele que era budista. E eu, porquê? Mas porquê budismo? Porquê isso? Porque quando eu era criança, a minha família era toda católica, toda religiosa. Era só religião. E eu disse, não, eu não quero nada disso. E foi para o budismo. Depois a gente pergunta-se porque é que as pessoas fogem. É religião. A religião é venenosa. É um veneno. Um veneno. Em vez de... As pessoas vêm ter comigo. Foi leve. A cerimónia foi leve. Estamos habituados a uma coisa pesada. Não é? Houve alguém que disse, as cerimónias às vezes parecem mais funerais do que casamentos. Porque é esse peso da religião que afasta as pessoas. É isso que a religião faz. A religião não é só uma coisa
Não é só uma coisa que está ali e que não é muito boa. Não, é diabólica. A religião é diabólica. É o contrário da fé. Por isso é que Paulo, na carta aos Gálatas, foi violento com a religião. Aqueles que queriam trazer religião para o Evangelho. Queriam trazer a circuncisão, queriam trazer as regras. O que é que Paulo disse? Olha, vocês é quem me dera que esses que estão a trazer a circuncisão que fossem... Foi isso que ele disse. Foi, mais uma vez, falem com ele se tiverem algum problema. E ele disse, quem vier com outro evangelho, além do evangelho de Cristo, seja maldito. Seja maldito. E Paulo passa toda essa carta a tentar desmontar aquele vício religioso. E Jesus, quem é que Jesus? Eu estava a dizer isso ontem a esse homem. Disse-lhe exatamente isto. A religião é um veneno. Tu foste envenenado pela religião. Mas Deus não é isso. Jesus não é isso. Quem é que Jesus atacou? Quem é que Jesus atacou? Como Estevão também atacou. Foi a religião, ou as únicas pessoas com quem Jesus foi desagradável, foi com quem? Foi com os religiosos. As únicas pessoas. Mais ninguém. Homens de cabeça dura, impuros de coração e de ouvidos, tal como os vossos antepassados estão continuamente a resistir ao Espírito Santo. Sabem, o Espírito Santo não se consegue controlar. O Espírito Santo é que nos controla a nós. E a religião é o contrário disso. A religião é o vício do controle. É o vício do controle. Por isso o Espírito Santo não pode entrar. Quando o Espírito Santo entra, alguma coisa que não está debaixo do nosso controle vai acontecer. E nós não queremos isso. Temos a nossa estrutura toda montada. Está tudo bem montado. Não precisamos agora que Deus nos venha interromper. É essa a lógica da religião. Não foi só Jesus, não foi só Estevão. Houve algum profeta que não fosse perseguido pelos vossos antepassados? Os homens de Deus que vinham trazer revelação de Deus. O que é que a religião tinha para lhes dar? Perseguição. Eles mataram os que anunciavam a vinda do justo, aquele que vocês agora atraiçoaram e assassinaram. Quem é que assassinou Jesus? Quem é que atraiçoou Jesus? Foram os seus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem é que eram os seus? Era o povo judeu. O povo escolhido de Deus. Rejeitou Jesus. Foram eles que mataram Jesus. Nós sabemos que Jesus foi à cruz e que todos somos culpados porque ele foi morrer pelo pecado de todos nós. Mas quem é que o pôs lá? Quem é que o levou até à cruz? Quem é que o traiu? Foi o seu próprio povo. Foi o próprio povo de Deus. O próprio povo escolhido de Deus. Foram os crentes. Foram os crentes. Pilatos lavou as mãos. Verdade? Ele lavou as mãos. Ele tinha autoridade para não deixar aquilo acontecer. Mas deixou-os fazer aquilo que eles queriam fazer. Pilatos estava-se a borrifar para Jesus. Passa a expressão. Ele não queria saber daquelas coisas do povo. Ele estava farto daquelas tretas. Eles estavam tão fartos, os romanos estavam tão fartos dos judeus, até eles estavam fartos dos religiosos. Estavam tão fartos que eles, no ano 70, tomaram uma decisão. Vamos arrasar com esta coisa toda. Vamos deitar isto tudo abaixo. Destruíram Jerusalém, destruíram o templo, porque eles já não podiam mais com eles. Com os religiosos. E agora vemos o mesmo com Estevão. Quando os membros do tribunal ouviram o que Estevão disse, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Eles não suportaram ouvir as Escrituras. As Escrituras diziam que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eles não suportaram isso. Não suportaram ouvir as suas próprias Escrituras. Eles não suportaram a palavra de Deus. Eles só queriam era aquilo que lhes convinha para manter o controle que eles queriam ter. E qual foi a resposta de Estevão? Qual é a resposta do Evangelho? Qual é a resposta do amor de Deus diante das ameaças e dos ataques da religião? Cheio do Espírito Santo, olhou para o céu, viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus e disse: reparem, vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé
ao lado direito de Deus. Qual foi a resposta de Estevão perante aquele ataque organizado da religião que queria abafar o testemunho do Evangelho? Foi Cristo. Foi Cristo. Simples. Eu vejo Cristo. Eu só vejo Cristo. O resto, tudo o que vem abafar Cristo, tudo o que vem condicionar a ação de Deus e a ação do Espírito Santo, desaparece. É muita glória. O amor de Deus é muita glória. Deus é muita glória. O Espírito Santo é muita glória. É glória a mais. Não há nada que consiga abafar isso. Nada. Podem tentar à vontade. E quanto mais tentam, mais a glória de Deus se vai revelar. Mais a glória de Deus se vai manifestar. O que é que a religião tem a dizer? O que é que as autoridades religiosas têm a dizer à revelação do Filho de Deus? É isto que eles têm a dizer. Taparam os ouvidos. Reparem que interessante. Taparam os ouvidos para não ouvir. Taparam os ouvidos, atiraram-se todos contra ele em altos gritos, expulsaram-no da cidade, apedrejaram-no e deixaram as roupas ao cuidado de um jovem chamado Saulo, um deles, o fariseu, um dos mais religiosos deles todos. E depois nós sabemos o que é que lhe vai acontecer, né? Sabemos o que é que Deus vai fazer. Mas é esta a resposta da religião é esta. É este o tratamento que a religião tem com aqueles que anunciam o Evangelho. Irmãos, em Atos, nós vemos e nós sabemos que depois a perseguição não vem só dos crentes, mas aqui, neste início do livro de Atos, é avassalador. A repressão da religião ao Evangelho é avassalador. São sempre os crentes, são sempre os religiosos. São sempre eles. Para nós entendermos o nosso potencial. Ser crente não nos garante nada. Não garante que nós somos amantes do Evangelho. Nem garante, eu estou a falar de ser crente como uma convicção ou uma confissão. Isso não nos garante nada. É bom a gente saber disso, não é? E é bom saber que as tendências religiosas que estavam naqueles homens estão em nós também. Porque nós depois vamos ver que os apóstolos, eles também não estavam livres dessas tendências religiosas. Deus teve que ir lidando e transformando a vida deles à medida que eles foram caminhando. Eles também estavam cheios daquilo. E nós estamos cheios disso também. A religião está cá. Onde é que está? Cada um tem que procurar. Procura. Procuremos que vamos encontrar. Vamos encontrar a religião aqui dentro. É 100% certo que ela está aqui. A questão é só onde. E a diferença é quem está à procura e quem não está à procura. Quem não está à procura já perdeu. Porque vai ser dominado pela religião. Quem está à procura está-se a precaver. Quem está de pé, não caia. Porque quem está de pé pode cair facilmente. Então cuidado. Quem está de pé, cuidado para não cair. Procura onde está a religião, que ela está aí. Ela está aí. Ela está aqui. E ela está aí também. Onde? Se cada um tem que descobrir. Pela palavra de Deus. Né? Pelo testemunho de Jesus. Como é que nós sabemos onde é que está a religião? Olha, tudo que enfraquece a nossa relação com Deus e com os outros é religião. É certinho. É humano, é carnal, não é do Evangelho. O Evangelho leva-nos sempre para mais intimidade e mais comunhão com Deus e mais intimidade e mais comunhão com as pessoas. Então, o que nos leva para movimentos contrários é religião, é humano, enfim. E a religião é mesmo algo muito humano, muito humano, muito humano. Então não podemos também estar a apontar o dedo, aquele A, B e C. Não, vamos olhar para nós. Vamos olhar para nós. Claro que nós às vezes temos que detectar onde é que está a religião, uns nos outros também. Por isso é que a palavra de Deus nos diz para nós nos admoestarmos uns aos outros, para nós nos estimularmos uns aos outros, para nós nos ajudarmos uns aos outros a sermos libertos daquilo que nos aprisiona e nos desreligiosificarmos. Não é? Isso é um processo na nossa vida de desreligiosificação.
Qual é, então, os dois lados que temos aqui? A religião diabólica vai estar sempre em oposição à família de Deus. Religião enfraquece a família, quer minar a família, quer abafar a família. E a família de Deus, como é que a família de Deus vive? A família de Deus... falta-me aqui um versículo. Podes pôr aí. Falta-me aqui um versículo, não é este? Está aqui, está aqui. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava a Jesus: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Ao dizer isto, morreu. Isto é o Evangelho. A religião é um espírito de ataque, defesa e ataque. A religião defende-se e ataca, defende-se e ataca, defende-se e ataca. O Evangelho é um espírito de amor, de coragem e de bom senso. O Evangelho perdoa, distribui perdão. Mesmo na face da traição, mesmo na face da agressividade, da violência, ajoelha-se, o Evangelho ajoelha-se e grita: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. O Evangelho pede perdão para aqueles que nos matam. O Evangelho é isso. A religião só aponta dedos e nunca desistirá de perseguir o Evangelho. A religião nunca vai desistir. Depois em Atos vamos ver que há outros poderes que também não desistem, né? Além da religião, que também têm o seu quê de religião. Tem o seu quê de religião. Nós vemos, por exemplo, quando a religião desaparece das sociedades, aparece o quê? Outra religião, que é o Estado. Não é? Alguma coisa vai ter que ser instrumento de controle. Então há sempre um sentimento religioso. Há sempre um mover religioso para abafar o Evangelho. E é isso que eles continuaram a fazer. Foi isso que eles continuaram a fazer. Estevão morreu, ele teve aquele testemunho, ele pediu perdão para aqueles que o estavam a matar, mas isso não fez grande confusão àquelas pessoas, né? Saulo destacou-se e houve uma grande perseguição contra a igreja. Podíamos pensar, depois daquele testemunho de Estevão, tão comovente, tão tocante, de alguém que perdoa os seus agressores, se calhar a coisa vai amaciar, não é? Se calhar eles vão ficar mais... vão refletir um bocadinho. Não. É redobrar a perseguição. Aí depois já não é só contra Estevão, é contra toda a igreja. Toda a igreja de Jerusalém começou uma grande perseguição. Todos os crentes, menos os apóstolos, se espalharam pelas povoações de Judeia e Samaria. Espalharam-se por todo lado. Fugiram. E o Evangelho também trabalha assim. O Evangelho também trabalha assim. Onde quer que as pessoas vão, onde quer que o Espírito vá, aí o Evangelho vai trabalhar. O Evangelho vai avançar. E vemos que alguns homens piedosos enterraram Estevão, choraram muito por ele. Uma pessoa muito querida na igreja. Né? Imaginem que isto era um de nós. Né? Imaginem que era o Tom. Né? Ou o Sandro. Né? Ou o Pedro. Ou o Lucas. Ou eu. Ou a Conceição. Ou o irmão Agostinho. Ou o António. Ou a Patrícia. Não vou dizer o nome de todos, desculpem lá. Mas imaginem que era um de nós. Imaginem. Isto acontece. Isto acontece. Hoje acontece. Porque a religião nunca desiste. E choraram muito por ele, mas Saulo queria acabar com a igreja. Ele queria acabar com a igreja. Entrava pelas casas, arrastava homens e mulheres e metia-os na cadeia. Mal sabia ele que Deus é muito mais poderoso do que qualquer religião. E o Evangelho não para. Amém? Vamos ficar de pé. Uma das razões que nós precisamos de orar muito como igreja é para Deus nos revelar
Onde é que está? Onde é que está o nosso erro? O nosso erro religioso? Precisamos mesmo de orar para Deus nos revelar. A oração é importante só porque é, não é? É importante porque nós precisamos de falar com Deus e ter relação com Deus. E para ter relação é preciso comunicar. E a oração é isso, é comunicar com Deus, é falar com Deus, é ter intimidade com Deus. Numa relação isso tem que existir. Mas é mais do que isso. Na oração nós pedimos que Deus nos revele o que é que no nosso coração precisa de ser transformado. Que Deus nos revele onde é que está o nosso erro. E precisamos de fazer isso aqui. Precisamos de graça de Deus para podermos perdoar aqueles que nos atacam, responder com coragem, amor e bom senso às agressões, às traições, aos maus tratos. Isso é a fé. Isso é o Evangelho. Isso não é humano, é sobrenatural. Isso é espiritual, é a graça e o poder de Deus em ação. Bem, vamos fechar os nossos olhos. Fechar os nossos olhos e permitir que o Espírito Santo de Deus fale à nossa vida. Vamos ouvir a voz de Deus, ouvir o Espírito de Deus que Ele tem para trazer ao nosso coração. Santo Espírito de Deus, revela-nos o nosso erro, revela-nos os nossos desvios, as nossas más propensões, nossas más inclinações e vem trazer uma comunhão mais profunda, vem trazer uma revelação do que é realmente a boa notícia do Evangelho, a boa notícia de que há liberdade, a boa notícia de que tu vieste para estar connosco e que nós temos caminho aberto para estar contigo, juntos contigo, numa relação de família e que essa revelação e essa realidade se possam traduzir em fruto, muito fruto, no nosso meio, nos nossos relacionamentos fora daqui, com as pessoas fora daqui, onde quer que estejamos, tenhamos a consciência de que aí está a casa de Deus, que tu habitas em nós, que tu estás onde quer que nós estejamos, tu estás em qualquer lugar. O céu é a tua morada, o céu é o teu trono. Deus, e que nós possamos viver com esse testemunho, que possamos retirar inspiração da vida de Estevão, da resposta de Estevão, do testemunho de Estevão, para que nós também possamos, cada um de nós, ser um Estevão. Alguém que não responda ao ódio com mais ódio, não responda ao ódio com reatividade, com defesas e ataques, mas que está disponível para ouvir o que tu tens para trazer, que está com muita vontade de crescer,
Deus, que possamos receber assim, até os ataques, até as perseguições, receber com esse coração. Coração de acolhimento, de perdão e de abençoar até aqueles que querem a nossa destruição. Ajuda-nos a viver a verdadeira fé e não a religião venenosa que nos mata e nos separa de ti e uns dos outros. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para a tua glória. Amém. Amém. Amém.